Paz do Senhor para os irmãos. Amém. Pode se sentar. Eu estava com esse texto no meu coração, Salmo de número 23. Foi quinta ou quarta, Salmo de número 23. No grupo de oração, enquanto a missionária Priscila estava orando, ela citou esse salmo. E também conversando com a pastora Cláudia, a frase final dela foi: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí eu entendi que não era coisa da minha cabeça. Era Deus confirmando. Um salmo muito conhecido, mas não tão vivido. Meu Deus. Muitas pessoas gostam de falar no Salmo 23, mas nem todas praticam o Salmo 23. Isso primeiro eu preciso aplicar na minha vida. Primeiro vai para o pregador e depois para os ouvintes. Salmo de número 23, a Bíblia diz assim, Salmo de Davi: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete perante mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A gente consegue, lendo a Bíblia, ver 3 salmos consequentes que vai falar a respeito de Jesus, que é o Salmo 22, que vai falar sobre o sofrimento dele. Davi não conheceu Jesus em pessoa, mas já proclamava pelo Espírito a respeito de Jesus, falando que Jesus diria na cruz posteriormente. Versículo 1 diz assim do Salmo 22: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia. Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança. Confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Que terrível isso. Eu vou repetir isso. Versículo 4. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança. Confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti. Desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã.
respeito de Jesus. Salmo 22 quer dizer sobre Jesus como o bom pastor. O bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. O Salmo 23, traduzindo ou resumindo, quer dizer que ele é o grande pastor que vive para as suas ovelhas. E o Salmo 24 quer dizer que ele é o supremo pastor, que voltará para galardoar as suas ovelhas. Então são 3 salmos consecutivos falando a respeito de Jesus como o pastor. E aí Davi, ele começa a dizer o Senhor. Não é o Senhor como eu chamo a minha mãe, a senhora, como eu chamo o meu patrão, o Senhor. Não é uma pessoa que foi criada. Quando Davi está querendo dizer o Senhor, ele está querendo dizer Jeová, o Deus autoexistente, o Deus que não foi criado por ninguém, o Deus que não precisou de uma palavra para passar a existir. Aleluia. Aí Davi continua dizendo, ele é o Senhor, é o meu pastor. Davi está querendo trazer Deus para uma situação presente. Ele não foi o meu pastor e deixou de ser. Eu não tomei ele como meu pastor e por alguma situação ele passou a deixar de ser. Não, ele é. Aleluia. O meu pastor. Quando ele está dizendo ele é o meu pastor, ele está trazendo Deus para algo pessoal da vida dele. Davi está querendo dizer aqui que Deus não é um Deus distante. Ele está querendo dizer que Deus é um Deus presente, que se fez carne, que se tornou um de nós, que nos amou, que se manifestou, que nos buscou, que nos conquistou, que nos remiu, que entrou em nossa vida e reina em nosso coração. Ele é o meu pastor. Aí, como eu disse aqui, parece meio contraditório. Muitas pessoas falam sobre esse salmo, mas nem todos vivem. Se ele é o meu pastor, eu vou trazer aqui, Davi está querendo dizer uma questão entre o pastor e as ovelhas. E a ovelha, nós vamos ver nos versículos seguintes. Se ele é o nosso pastor, nós devemos pensar da mesma forma quando estamos dizendo, se ele é o meu pastor, eu sou a ovelha dele. Amém. Mas se nós somos ovelhas desse pastor, nós precisamos ter características de ovelha. Uma das características dessa ovelha, elas conhecem a voz do seu pastor. A ovelha é um animal totalmente domesticável, tanto que ela apenas segue a voz do seu pastor. Se outro chamar, ela não atende. E o mais interessante, ao contrário do gado que se grita atrás dele para que ele ande, no caso da ovelha, o pastor deve ir à frente, chamando-a e mostrando o caminho que deve seguir. Que eu e você possamos também reconhecer o pastor e seguir o nosso caminho. Segunda característica da ovelha, ela produz lã o tempo todo. Desde que nasce, ela produz lã. Quanto mais tosquiada, mais ela produz. Ela não precisa de ninguém para dizer, para produzir. É algo natural dela. Ela não precisa de nenhuma técnica nova. Ela simplesmente produz. Não para e não depende de nada para isso. É no automático. É da vida da ovelha. A ovelha velha que produz a lã boa. A lã produzida pelas ovelhas muda ao longo de sua
textura, cor e densidade. Isso acontece da mesma forma que os pelos e os fios de cabelo do nosso corpo com o passar do tempo. Quanto mais velha, mais fofa e resistente é a lã produzida. O crente também deve ter melhores obras que vêm com a maturidade espiritual. Ou seja, nossas experiências e comunhão com Deus devem resultar no melhor crente a cada dia. Portanto, que hoje sejamos melhores do que antes. Quarta característica da ovelha. A ovelha não come qualquer coisa. A ovelha come capim. O capim precisa estar novo, precisa estar fresquinho, precisa estar bom. Ela não come qualquer porcaria. Ela não fica atrás de todo tipo de alimento. Meu Deus. A ovelha seleciona, Giovana, o que ela vai comer. Ela não come o que sai entregando para ela por aí. Ela não come, como tem sido falado aqui, alguns segundos de short, alguns minutos de Instagram. Não. Essa não é a comida que a ovelha se alimenta. As ovelhas, quinto, as ovelhas estão constantemente mastigando. Como faz parte da família dos ruminantes, as ovelhas parecem estar constantemente mastigando. E estão. Podem passar até 8 horas neste processo, o que garante o consumo de cereais muito duros e de fácil digestão para a maioria dos animais. O alimento espiritual do crente é a palavra de Deus. E assim como as ovelhas, devemos estar sempre remoendo esse alimento. Aleluia. Eu trouxe para você as características da ovelha. Aí Davi está trazendo para a sua vida, numa condição de ovelha. Aí o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Não é vai faltar nada na minha vida. Não é eu vou ter tudo o que eu quiser. É como se Davi quisesse dizer: eu vou ter tudo o que eu preciso. O fato de nós sermos cristãos não quer dizer que nós vamos ter tudo o que quisermos. Mas com certeza eu creio que Deus vai nos conceder tudo que for necessário para a minha e para a tua vida. De nada terei falta, Davi está querendo dizer. Na verdade, o Senhor é a nossa própria provisão. A nossa maior necessidade não é de coisas, mas do próprio Deus. Ele é a nossa provisão. Por que Davi, ao escrever esse salmo, ele não poderia dizer: o Senhor é o meu comandante, chefe, eu sou o seu soldado? Porque ele fazia parte do reino de Israel. Ele era um dos que saía para combater a guerra. Por que não dizer que Deus é o comandante-chefe e ele é o soldado? Por que não dizer que Deus é a minha inspiração e eu sou o seu cantor? Se Davi compôs vários salmos, por que Davi não disse: o Senhor é o meu rei e eu sou o seu embaixador? Já que ele tomava conta de um reino abaixo de Deus. Mas por que Davi escolheu se descrever como ovelha? Porque Davi reconhece que ele mesmo como rei, ele mesmo como soldado, ele mesmo como possuidor de várias coisas, ainda assim ele era totalmente dependente de Deus. Davi reconhecia que, apesar dos seus muitos afazeres, ele tinha as suas limitações. E aqui nós vemos algumas razões pelas quais eu disse aqui que as ovelhas têm as suas características, mas ela também tem as suas deficiências. Uma delas é que a ovelha é um animal incapaz de cuidar de si mesmo. As ovelhas são ingênuas e tolas, e se deixadas à sua própria sorte, são presas
Segundo, a ovelha é indefesa. A ovelha não possui garras ou presas e, portanto, não pode morder nem correr rapidamente para escapar do perigo. Terceiro, a ovelha não consegue limpar a si mesma. Um gato pode se limpar, um cachorro também. Os pássaros tomam banho e os ursos entram no rio, mas as ovelhas se sujam e não conseguem se limpar. Quarto, a ovelha é míope. As ovelhas não enxergam os perigos, não veem o abismo, nem percebem a aproximação do predador, pois têm uma visão curta e não enxergam com clareza a distância. Quinto, a ovelha é teimosa. Muitas vezes, o pastor precisa usar a vara e até mesmo um cajado para tirar a ovelha do abismo, porque ela teima em se desgarrar do rebanho e andar longe do pastor. Sexto, a ovelha não tem senso de direção. Se deixadas sozinhas, as ovelhas podem cair em abismos e seguir trilhas perigosas. Sendo assim, o caminho da ovelha é o pastor, ou seja, o mapa de segurança na jornada da ovelha é o pastor. Sétimo, a ovelha tem dotes que podem ser a sua ruína. A lã da ovelha pode ser um peso mortal, pois quando ela cai na água, a sua lã arrasta para o fundo e ela pode morrer se não for resgatada. Meu Deus, aleluia. O Senhor é o meu pastor, Glória a Jesus. de nada terei falta. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Aí a gente muitas das vezes fala isso e proclama isso rotineiramente, já virou um costume em nosso meio de ler o Salmo 23, mas muitas das vezes no nosso dia a dia a gente não quer agir como ovelha. A gente, como seres humanos, não consegue reconhecer a nossa limitação e reconhecer que a gente depende dele. E a gente precisa reconhecer que se nós estivermos longe dele, vai dar ruim pra gente. É verdade. Se nós estivermos longe dele, nós somos presas fáceis para Satanás e os seus demônios. Aleluia. Senhor da glória. O Senhor é o meu pastor. Parece que Davi está querendo dizer para Deus: eu reconheço que eu sou falho, que eu sou limitado, que se não for o Senhor a me guiar, facilmente eu me desvio por caminhos tortuosos, É verdade. a ponto de que já tem sido falado aqui, quando a ovelha não está na direção do seu pastor, no direcionamento do seu pastor, ela se coloca num lugar onde ela não deveria estar, e o que ela faz? Ela comete o pecado. Não foi isso que aconteceu na vida do Davi? Como ovelha, como um soldado que estava debaixo da direção de um comandante-chefe que era Deus, ele precisava estar na guerra. Mas quando essa ovelha chamada Davi, esse soldado chamado Davi, não ouve a voz do seu pastor e resolve agir conforme o desejo do seu coração, ele decide ficar dentro de casa. E ao ficar dentro de casa, ele vai para o terraço. E ao passear pelo terraço, ele contempla algo que não lhe pertencia. E além de contemplar algo que não lhe pertencia, ele possuiu algo que não era seu. Deus. Se a gente insistir em ficar longe da direção do pastor, não adianta que a gente não vai cometer nada de bom. A gente consegue ver, infelizmente, ovelhas que saem da direção do bom pastor, qual é o seu destino.
Aí Davi diz: em verdes pastos me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. O pastor, ele tem um trabalho. Pastor de ovelhas, ele precisa acordar muito cedo para levar as suas ovelhas para um local de pastagem, para um local em que ela precisa beber água. E como eu disse aqui, a ovelha, ela não come de qualquer coisa. A ovelha, ela não bebe água em qualquer lugar. A ovelha, ela fica agitada se ela passar por águas turbulentas, agitadas. E é o papel do pastor conduzir a ovelha em pastos verdejantes, em águas tranquilas. Mas essa ovelha, ela só vai conseguir chegar nesse local de pasto verdejante e de águas tranquilas se ela obedecer ao direcionamento do pastor. Se o pastor estiver à sua frente e ela estiver atrás em lugar de obediência. Aí o versículo 3 diz: restaura-me o vigor, ou refrigera minha alma. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando o salmista está dizendo refrigera minha alma, não é me trazer de um lugar para o outro extremo. É que num período da sua vida, o local de passagem por onde aquela ovelha tinha passado, e é o nosso dia a dia, agitou aquela ovelha. Deixou ela numa situação desconfortável. E Davi está querendo dizer para Deus: Senhor, refrigera a minha alma. Senhor, mantém a minha alma numa temperatura ambiente ou original. Davi estava querendo dizer para Deus que as coisas do dia a dia não venham alterar a minha originalidade. Por um momento, houve um desequilíbrio por causa do trajeto. E não é assim na minha e na tua vida. O dia a dia, as situações, elas tentam nos manipular. Tentam nos tirar do nosso equilíbrio emocional, espiritual, físico. Mas nós precisamos dizer para Deus todos os dias: Senhor, refrigera minha alma. Aleluia! Senhor, não permita que as coisas do dia a dia, que tudo que eu tenho vivido em tua presença, me tire do equilíbrio. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, me guia nas veredas da justiça por amor do seu nome. Me guia, Senhor, em lugares planos e retos. Me guia, Senhor, por onde o Senhor passar. Eu tenho certeza que o Senhor não vai querer me colocar em lugares perigosos. Me guia, Senhor, aonde o Senhor achar que for bom para mim, por amor do seu nome. Versículo 4. Em algumas traduções diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Davi está reconhecendo que o dia mau vai chegar. Que ele vai ter que passar por situações difíceis. Aí eu me lembro de Jesus. Se foi uma promessa, uma das promessas que ele deixou para as nossas vidas. No mundo, tereis aflições. Ninguém
É uma certeza da vida que nós vamos passar por momentos difíceis. Mas uma certeza também que Ele nos deixou. Eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Parece que Davi se lembrou. Parece que Davi já sabia disso. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Engraçado é que para causar a sombra tem que ter luz. Ainda que apareça a sombra, tem uma luz. Amém. Não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Engraçado é que Davi começa dizendo sobre Deus: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Agora Davi está dizendo para Deus: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Davi está conversando com Deus. Davi está falando para Deus. A presença divina no meio das aflições, porque tu estás comigo. Ainda que eu passe por momentos de tribulação, ainda que eu passe por momentos de dificuldade, ainda que eu passe por momentos de enfermidade, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia! Aleluia! Glória! Vale da sombra e da morte. Ribanceira de um lado e do outro, e um vale estreito embaixo. E quantos de nós não passamos pelo vale da sombra e da morte? E a gente só consegue passar pelo vale da sombra e da morte porque o Senhor está comigo. Parece que nós vamos cair, Suzana, nas ribanceiras da vida. Parece que muitas das vezes nós vamos cair em despenhadeiros abaixo. Parece que muitas das vezes nós enfrentamos situações difíceis que nós não vamos conseguir passar desse local difícil. Mas Davi disse: ainda que eu ande, ainda que eu tenha que passar por esse lugar difícil, ainda que eu tenha que passar por esse momento difícil, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Glória a Deus. A ovelha passa pelos vales da sombra e da morte, mas ela tem a presença do Senhor. O crente enfrenta tempestades, mas tem também a presença do anjo do Senhor. Ele enfrenta fornalhas acesas, mas tem também o quarto homem para aplacar o poder do fogo. É jogado na cova dos leões, mas também tem o anjo do Senhor fechando a boca dos leões. Em outras palavras, Deus não nos livra dos problemas, mas nos livra nos problemas. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Aí eu me lembrei de Davi aqui agora. Daqueles homens que foram jogados, amarrados no fogo. Aparentemente morreriam. Aparentemente não passariam daquele vale da sombra e da morte. Mas até o fogo em que eles foram jogados, cooperaram. Deus, aleluia. O mesmo fogo em que eles foram jogados foi o mesmo fogo que desatou as amarras que estavam sobre eles. Louvado seja o teu nome. Ainda que nós passemos por situações difíceis, mas há situações em que eu e você passamos que vão nos trazer experiência. E quem está do lado de fora, como é que conseguiu passar pelo vale da sombra da morte? Meu Deus. Nossa, achei que ela morreria no meio dessa situação. Nossa, achei que ele não suportaria esse processo. Como que conseguiu passar?
como que Davi conseguiu suportar tantas situações difíceis na sua vida? Porque o Senhor estava com ele. E o Deus que estava com Davi é o mesmo Deus que eu e você servimos. Ele não mudou. Ele continua o mesmo. Ele não sofre sombra de variação. Amém. O mesmo Deus que passou com Davi pelo vale da sombra e da morte. Nada, ninguém melhor do que Davi para escrever este salmo sobre o pastor e a ovelha. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aí quem olha para Davi, com 16, 17 anos, imagina que o jovem não tem experiência nenhuma. Imagina que Davi está querendo ir lutar contra o filisteu Golias simplesmente para aparecer. Só que Davi, mesmo novo, é alguém que tem experiência com Deus de vida. Aleluia. A ponto de quando o urso e o leão vêm tentar atacar as suas ovelhas, não é pela força do seu braço. Porque se fosse pela força do seu braço, certamente o leão e o urso teria acabado com Davi todinho. Era porque o Senhor estava com ele. E nenhuma das suas ovelhas se perderam. Ovelhas dele? Não. Ovelhas do seu pai Jessé. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou melhor dizendo, tu estás do meu lado. Um Deus que a princípio estava à frente, conduzindo as ovelhas, agora, no momento de grande tribulação, de grande aflição, pastora Rosa, o Deus que estava à frente agora passa para o lado. Precisa estar mais perto, porque se não estiver tão perto da ovelha, a ovelha pode cair abismo abaixo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Tem vezes na nossa vida que Deus vai precisar estar muito perto. Muito perto. Porque se Ele não estiver tão perto, a gente não consegue passar por esse vale da sombra e da morte. É verdade, Deus amado. Aleluia. Agora, o pastor precisa estar do lado para as ovelhas não caírem e não ser abaixo. É esse o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, a ponto de arriscar a sua própria vida. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vara, em hebraico, shebet. Para que ela é usada? Como uma arma de defesa, usada para afastar animais perigosos, pode ser usada para correções, jogada perto da ovelha para reconduzi-la sem machucar. E o que ela significa? Autoridade, correção e proteção ativa. Amém, Jesus. Se não for Deus na minha e na tua É vida, verdade. se não fosse o Senhor, certamente nós já teríamos sido consumidos. É verdade, Deus. A tua vara e o teu cajado me consolam. Cajado, michelete, é um bastão longo, frequentemente com um gancho na ponta, para guiar suavemente e puxar a ovelha pelo pescoço ou pernas se ela cair ou se desviar. Significado: cuidado, consolo, direção e suporte. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Muitas das vezes Deus vai precisar usar a sua vara e o seu cajado. A sua vara para não permitir que o inimigo da minha e da tua alma nos alcance, nos ataque. E o seu cajado para nos guiar, para nos conduzir, para nos pegar cuidadosamente. Se ele porventura ver que a gente está tentando se desviar para algum caminho, ou
se estivermos em situação de perigo. Só que muitas das vezes a gente não quer o cajado. A gente só quer a vara. A gente só quer que Deus nos livre dos nossos inimigos. Mas muitas das vezes a gente não quer o cajado para ser conduzido por Ele. Muitas das vezes a gente Deus está nos conduzindo retamente e a gente quer ir para a direita. Aí muitas das vezes Ele vai usar o seu cajado, que é a sua palavra, para nos trazer de volta para o lugar que nós precisamos estar. Aleluia! Ah, tua vara e o teu cajado. Versículo 5. Prepara uma mesa perante mim, a presença dos meus inimigos ou adversários. Alguns estudiosos acreditam ser essa a questão. Temos duas vertentes. Na antiga cultura oriental, a nossa é ocidental, na oriental era costume ungir os convidados para um banquete com óleo aromático. Vou terminar de ler o versículo 5. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Como eu disse, na cultura oriental, é costume ungir os convidados com óleo durante um banquete. Aí eu me lembrei, Suzão, quando Simão, o fariseu, conduziu Jesus para um banquete. A Bíblia diz que Jesus senta, Lucas 7, do 36 ao 50. Jesus senta e o banquete está rolando. Só que a Bíblia diz que tem alguém que fica sabendo que está acontecendo aquele banquete. E a Bíblia diz que ela leva para aquele banquete sem ser convidada. Ela tipo que entrou de penetra naquele banquete. Ela leva um frasco de alabastro com perfume e se coloca atrás de Jesus, a seus pés, chorando, começou a molhar os seus pés com as suas lágrimas. Depois enxugou com seus cabelos, beijou e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus disse a si mesmo, ele disse consigo mesmo, em seus pensamentos: se esse homem fosse profeta, saberia que nele está tocando e que tipo de mulher e que essa mulher é uma pecadora. Então Jesus lhe disse: a gente que se engana quando acha que com os nossos pensamentos errados está só para nós mesmos, Meu fica Deus. só para nós mesmos, as coisas maliciosas que a gente tem pensado. O Senhor conhece a intenção do nosso coração. O Senhor sonda os nossos corações. A Bíblia diz aqui que o Simão, o fariseu, pensou consigo mesmo. Ele disse a si mesmo. Mas Jesus, conhecedor de todas as coisas, que estava na terra como 100% homem, 100% Deus, disse para Simão, o fariseu. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão. Ele vira para a mulher pecadora, mas a resposta ele dá para Simão.
Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa o pecado? Jesus disse à mulher: a sua fé o salvou. Vai em paz. Aleluia. Aleluia. Então, alguns estudiosos dizem que essa questão de unges a minha cabeça com óleo era devido a essa questão cultural. E quando esse anfitrião ele convida alguém para o seu banquete, ele é o responsável pela vida daquela pessoa. Ele não pode deixar que nenhum mal lhe seja causado. Mas a outra vertente, outros acreditam que essa mesa seja um local de pastagem, aonde o pastor deixava as ovelhas se alimentarem e descansarem ali antes de prosseguir para o aprisco. Depois de cada dia difícil de trabalho, o objetivo do pastor era levar o rebanho em segurança de volta para o aprisco, onde as ovelhas cansadas poderiam repousar protegidas durante a noite. Por vezes, no aprisco, o pastor colocava comida em coxo, pois as ovelhas se deitam e descansam após comer. Enquanto dormiam, eram protegidas por um muro de pedra que os cercava. E o próprio pastor se deitava na abertura e servia de porta. Se tinha um muro de pedras. E quem era a porta? Quem era a proteção das ovelhas? Para passar por aquele local e pegar as ovelhas daquele aprisco, teria que passar pelo pastor. Deus amado. O pastor está correndo risco de sua própria vida por causa das ovelhas. Durante a noite, ladrões ou animais perigosos poderiam aproximar-se do aprisco, mas não tinham como chegar até as ovelhas. O Senhor nem sempre remove um período de nossa vida, mas nos ajuda a vencê-lo e a não permitir que o medo nos paralise. É isso que significa ser mais do que vencedores e ter paz em meio aos perigos. Aleluia. O nosso próprio Senhor se arrisca em favor da minha e da tua vida. Aí parece que é quando Satanás chega para Deus e diz: não acontece nada com ele, com Jó, porque o Senhor cerca ele. Não acontece nada comigo e contigo de ruim. A Bíblia diz: quem é de Deus? Quem é de Deus? O maligno não lhe toca. Até para tocar, o maligno tem que pedir permissão para Deus. Porque ele é a porta que protege as suas ovelhas. Enquanto as ovelhas entravam no aprisco, o pastor as examinava para se certificar de que nenhuma delas havia se ferido ou adoecido por ter ingerido alguma planta venenosa. Se necessário, ungia, aplicava um unguento nas ovelhas feridas, e para as que estavam sedentas, ofereciam água num cálice grande com 2 asas. Também colocava óleo na cabeça e no chifre das ovelhas para afastarem as moscas e outros insetos. As ovelhas sabiam que estavam seguras e que podiam dormir tranquilos. No aprisco, contagem das ovelhas, não tem nenhuma faltando. E se estiver faltando, eu deixo as 99 guardadas e vou atrás da que se perdeu. Aleluia. Só que, como eu disse aqui em oração, tem um problema. É que tem ovelha que acha que dá para viver longe do aprisco. Tem ovelha que acha que dá para viver longe de um pastoreio. Tem ovelha que acha
Senhor é o meu pastor. Eu não preciso de ninguém para conduzir a minha vida, não. O papel do pastor é colocar a ovelha junto de um rebanho. Ele nunca vai manter aquela ovelha sozinha. As ovelhas precisam estar todas juntas. Aleluia. Se aquela ovelha estiver sozinha, ela está em situação de perigo. Deus amado. E tem ovelha que acha que consegue viver sozinha por aí. É uma presa fácil. Deus amado. É uma presa que está vulnerável. Deus. Então nós precisamos estar aqui. Aleluia. Dentro do aprisco. Louvado seja o Sobre o Senhor. pastoreio. Do bom pastor e dos nossos pastores. Amém. Louvado seja Deus. Glória ao santo nome. Se ele visse que tinha necessidade de ungir a cabeça da ovelha com óleo no seu chifre, para que as moscas não entrassem. Porque se a mosca entra, a ovelha fica perturbada. A ovelha sai batendo cabeça por aí. E como que eu consigo essa unção não estando sobre a guarda de um pastor? Essa unção simboliza o Espírito Santo. Como eu consigo conviver o dia a dia sozinha, sem ninguém para me orientar, sem ninguém para me conduzir? Como? Facilmente as moscas vão chegar aos nossos ouvidos. Aí o que acontece? Quando essas moscas chegam aos nossos ouvidos, quando essas vãs filosofias, quando essas muitas coisas que acontecem por aí que a gente está vendo, aí ficam batendo cabeça por aí. Mas a gente só vai conseguir estar guardado, protegido, com a unção, com a presença do Espírito Santo. Versículo 6. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor, e habitarei na casa do Senhor todos os dias. Bondade e misericórdia me seguirão. Eu não vou atrás delas. Para as ovelhas que são obedientes, que estão sendo conduzidas pelo pastor, que aceitam ser pastoreadas, bondade e misericórdia seguirão todos os dias de sua vida. Não apenas o pastor está conosco, mas também coloca ao nosso lado uma escolta celestial, bondade e misericórdia. E isso durante todos os dias da nossa vida. Spurgeon chama bondade e misericórdia como duas irmãs gêmeas que nos escoltam, uma vez que a bondade atende às nossas necessidades. Quer dizer, nós recebemos o que não merecemos. E a misericórdia destrói os nossos pecados. Nós não recebemos o que merecemos. Bondade é o que Deus nos dá e não merecemos a sua graça. Ao passo que misericórdia é o que merecemos, mas Deus não nos dá o seu juízo. Ladeados por bondade e misericórdia, avançamos neste mundo guardados e protegidos. Certo, o escritor diz que o hospedeiro divino chama 2 dos seus servos para atender às necessidades dos hóspedes. Seus nomes são bondade e misericórdia, que seguem os filhos de Deus por onde quer que andem. Aleluia. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Nós temos 2 companheiras: bondade e misericórdia. Bondade, eu recebo o que eu não mereço. Você está vivo e acha que é por força do seu braço? Acha que é porque você é bonitinho, porque você é bonzinho? Não, é por causa da bondade de Deus. Nós recebemos o que não merecemos. Quer ver algo que você recebeu e não merece? Respira. Aleluia!
Mas Deus nos livrou de lá. Misericórdia. Seja o teu nome, Jesus. Não recebemos o que merecíamos. Merecíamos um juízo. Merecíamos estar em lugares de desfavoráveis. Mas hoje nós estamos na presença do Senhor. É misericórdia de Deus. É graça, é bondade, é misericórdia. Nós estamos aqui. Hoje eu vou para a igreja. Não. Bondade e misericórdia. Nós estamos aqui essa noite por causa da bondade. Aleluia! Obrigado. Glória! Finalizando. Após tantos benefícios que a ovelha tem com seu pastor, não poderia deixar de falar do desejo de estar sempre juntos. É assim que devemos ser conosco. É assim que também devemos ser. O Senhor fez e faz tantas coisas por nós. O que nós precisamos querer todos os dias? Habitar com Ele. Habitar na casa do Senhor por longos dias. Ou seja, estar aonde Ele estiver. Estar juntos para sempre. Então, resumindo, finalizando, conclusão. Para ser ovelha, nós precisamos ser obedientes à voz do pastor. João 10. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e salteador. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante dela e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranho. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Como que a gente quer ser ovelha e a gente não quer obedecer a voz do pastor? Nós somos qualquer coisa, menos ovelha. A ovelha, como disse o texto, ela não obedece à voz de estranho. Ela não vai com qualquer um. Lá no Oriente, tem um pastor, provavelmente alguém de idade. Acredito que de repente Jessé estava conduzindo aquelas ovelhas primariamente e Davi era o seu sucessor. Você acha que as ovelhas obedeceram à voz de Davi no primeiro dia? No segundo dia? No terceiro dia? Era uma convivência. Aleluia! Era um dia a dia. Todo dia. Jessé saindo para conduzir as ovelhas e Davi seguindo seu pai. Para então se ter um relacionamento entre Davi e as ovelhas. Aleluia! Glória a Jesus. E eu imagino que Davi também, posteriormente, já tinha alguém do seu lado o ajudando. Porque quando Davi vai lá naquele vale lá onde eles estavam para guerrear com Golias, quando seu irmão pergunta para ele, aonde estão as poucas ovelhas de seu pai? Será que as ovelhas ficou com alguém estranho? Meu Deus, aleluia! Então que nós possamos nessa noite olhar para dentro de nós. Será que nós temos obedecido a voz do nosso bom pastor? Se nós estivermos obedecendo a voz do nosso bom pastor, nada vai nos faltar. Não vai nos faltar a presença do pastor. Não vai nos faltar pastos verdejantes, Suzana. Não vai nos faltar comida saudável que não nos conceda mal-estar. Porque a palavra de Deus não causa mal-estar em mim e em você. Aleluia, é verdade. A princípio ela desce como ferro, mas depois é como mel.
bem. Ela também nos consola, mas também nos edifica. Aleluia. Esses são os pastos verdejantes. Aleluia. O Senhor não nos leva para nos alimentar em qualquer lugar, de qualquer coisa. E Ele nos conduz às águas tranquilas. Aleluia. Ele é a fonte de água viva. Ele nos conduz a Ele mesmo. E é na presença dEle, somente na presença dEle. Em nenhum outro lugar a minha e a tua alma vai se conseguir fartar, a não ser na presença de Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Vamos passar por dias difíceis. Vamos passar por dias trabalhosos. Vamos passar por momentos de tribulações. Vamos passar por adversidade. A chuva, ela cai na casa do justo e do injusto. O sol também. O dia difícil chega para todo mundo. O vale da sombra e da morte vai chegar para todos. Todos nós um dia vamos ter que passar por ele. Mas a diferença é se eu e você vamos decidir caminhar, ser conduzido pelo pastor, ou se nós vamos decidir caminhar com as nossas próprias pernas sozinhos, achando que a gente consegue passar por esse vale da sombra e da morte sozinho. Sem ele, de certo, nós vamos perecer. Aleluia. De certo, cairemos por ribanceira abaixo. Louvado seja o teu nome, Jesus. Mas se ele estiver conosco, nós podemos dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, Amém. Senhor, ainda que eu passe por esse momento difícil, parece que nunca vai acabar esse vale. Tem dias difíceis na nossa vida que parece que o dia nunca vai acabar, que a noite nunca vai chegar. Parece que 24 horas se transformam em 48. Mas a diferença é: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Aleluia. Porque eu vou sozinho? Porque tu estás comigo. Aleluia. Se não fosse Deus na minha e na tua vida, nós não suportaríamos nem um terço do que nós temos passado. Eu posso reconhecer isso. E creio que muitos aqui ou todos podem reconhecer. Se não fosse o Senhor, ora, diga Israel, certamente já cairíamos deste penhasco abaixo, já cairíamos ribanceiras abaixo de Acamalã. O mal só não nos sobreveio porque o Senhor está conosco. Aleluia. E finalizando, o Deus de Jacó é o nosso Deus. Então fica com essa palavra no teu coração. Que não seja mais um clichê na tua vida. Não seja uma rotina. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o Senhor é meu pastor e por que está faltando isso? Não, nós entendemos errado. O Senhor é o meu pastor e Ele não vai me faltar. Ele não vai prover tudo que eu quero, mas Ele vai prover tudo que eu e você precisamos. Obrigada, Deus. Deus vai atender às nossas necessidades e não os nossos caprichos. Ah, eu quero isso, Deus tem que me dar. Não. Ele sabe o que nós precisamos. Aleluia. E que Ele nos conceda o necessário. Nem muito e nem pouco, para que a gente não se perca. Amém? Fica com essa palavra no teu coração.